Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. E hoje é uma série especial, hoje faz parte da série especial Gente que faz a diferença na cidade. Nesse caso de hoje, é gente que faz a diferença no mundo todo. Porque hoje no programa eu recebo Bel Borba, artista plástico, que eu sou fã, meu amigo, e eu convidei você, Bel, porque eu adoro terminar e começar o ano com leveza. Tem coisa mais gostosa de falar de arte com Bel Borba? Bem-vindo, Bel. Rapaz, que apresentação. Muito obrigado. Apresentação boa temos. Muito obrigado. Muito deferente. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. É a segunda vez, não? Sim, sim. Então, muito obrigado por essa dupla manifestação de prestígio para o seu artista aqui. E é bom sempre que depois daquela vez para cá nós vermos mais amigos também, né? Com certeza, Bel. E olha, é o seguinte, quando você esteve aqui a última vez, você já tinha muitas coisas, a gente falou sobre muitas coisas, mas a verdade é que depois de um ano, e faz mais ou menos um ano, você produziu muito mais. Uhum. Eu não sei de onde você tira tanta energia, menina, porque as suas obras, não é brinquedo não, depende muito do seu vigor físico, além da criatividade, né? Além da motivação. Como é que você se mantém jovem assim, para conseguir fazer esses... Muito generoso, muito obrigado pela... Bom, na realidade, a idade já chegou. Mas não parece não, você está disfarçando Eu bem. vou fazer 69, isso aí já é uma despedida dos 60, né? É verdade. Tem um ano para me despedir dos 60 e festejar a chegada dos 70. Sim. Deus me ajude que eu continue com essa vontade de viver, com essa que é o que mais me inspira, essa vontade, um amor pela vida, um amor pela minha linda esposa ali, a Bela Lima, Bela duplo, Bela. É a diva dele. Eu tenho uma filha Bela. que é a Bela e tem a Bela. Ah, muito bem. Pois é, então eu acho que eu estou no auge da minha carreira, da minha maturidade também. A minha vista não é mais a mesma, os meus cabelos não são mais o mesmo, mas artisticamente eu estou mais focado, mais centrado, acho dominando a minha logística no dia a dia, porque você tem que otimizar muito bem o tempo para poder, né, não perder tempo fazendo o que não deve. Saber dizer os nãos, né? Respeitando os timings, né? E as prioridades, e que no final cada um vai... Você está em cima algumas coisas em curso, e cada uma vai acontecendo no seu tempo sem que uma atrapalhe a outra, entendeu? Sim, como se fosse eu acho que você me fez entender, né? Como se fosse uma engrenagem, né? Agora você está se sentindo assim um reloginho. Né? Super produtivo. O fígado está funcionando, o pulmão está funcionando, cada sistema, cada aparelho do seu organismo está funcionando, e cada um vai fazendo as suas funções no tempo certo, as operações todas em curso, para que esse corpinho aqui siga andando, não, correndo, voando. Voando, você voa. O programa de hoje é Bel Borba, artista plástico, muralista. Ele faz várias intervenções na cidade. Vocês já devem ter visto, cruzado com algumas, né? Inclusive, já devem ter visto também ele fazendo arte, que ele faz no meio da cidade mesmo. Eu botei uma enquete no ar, queria que vocês participassem. Que tipo de obra de Bel Borba te toca mais? Porque o tema de hoje é esse, né? Bel Borba e a cidade como obra de arte. E aí, o que é que vocês gostam mais do Bel Borba? Os mosaicos, as esculturas, as intervenções nas ruas, as obras nas galerias, nas exposições, as obras internacionais também, mas não, vamos falar só de Salvador de Bahia, tá? Ô, Bel, deixa eu te perguntar uma coisa. Para a gente começar, né? Como Salvador entrou na sua arte? Ainda lá no começo, né? Em que momento você percebeu que a cidade seria a sua grande matéria-prima? Bom, eu cresci no Canela, ali da frente do Hospital das Clínicas. Tem uma rua que se chama Cláudio Manuel da Costa, que é o prédio Mariglória, que é um prédio, um clássico da arquitetura aqui da Bahia. Ele é na esquina e eu morei ali. Era um playground que a rua não tem saída, então não tem circulação de carros em alta velocidade. Então, os meus amigos e vizinhos, vivíamos como num playground. Uma vez ou outra passava um carro e os carros não cruzam para passar por lá. Só é lá quem morava, era uma rua sem saída. Então, tivemos assim, podemos brincar no asfalto, na calçada,
e tinha um acesso que dava até no Garcia, quer dizer, tinha uma fazenda que dava fundo com a nossa rua, que tinha um pé de jaca, que era um problema, que tinha roubar jaca, não podia roubar jaca, e a portuguesa, que era dona, dava tiro de sal, era um problema. Tiro de Então, sal, tínhamos dentro da cidade de Salvador uma infância parecida com a vida do interior. Sim. Você está do lado, estudávamos todos no Vieira, íamos a pé, não é? João das Botas, Leva Gil Figueira e Vieira e de volta. Né? Uhum. Então foi uma infância muito agradável. Eu me lembro que os prédios aqui não tinham grade. Ai, como era bom, né? Esse tempo sem violência. Não tinham grade, não. Os prédios não tinham grade de jeito nenhum. Incrível, Depois começou a ter. né? Agora todo prédio tem grade agora. Tudo tem grade. E aí, me conta uma coisa. Como é que você percebeu, assim, que... Quando é que você teve vontade de usar a cidade como matéria-prima? Que bom que você me trouxe de volta para a pergunta. Eu sou uma jornalista e eu sou paga para isso, porque se deixar eu... A conversa Não, toma fica um rumo. tranquilo. Se a gente conversar só o que a gente quer, meu filho, vai ter que ter uma semana de programa. Então, vamos aqui tentar fazer em uma hora. Tem que ter uma taça de vinho, tem que estar perto da... Ah, é, menina. Inclusive, você tem o mesmo estilo de vida que eu, que você usa a festa como antidepressivo, não é verdade? No antidepressivo, acho que é o trabalho. É o trabalho. A festa é a comemoração da vida. É isso. Conta pra mim, vamos voltar. Como é lá. que você percebeu que a Viu cidade seria como sua você matéria-prima? escapulindo da pergunta? Bom, enfim. Eu acho, de tanto perguntar a mim mesmo, né? Eu cresci, como eu estava comentando, cresci na Cláudio Manuel da Costa, não é? E eu acho que eu cheguei aqui mais ou menos. Nós vimos de Recife, minha mãe e meu pai voltaram para Salvador, depois de 4 a 5 anos em Recife. E eu acho que a gente chegamos em 63, 64, alguma coisa assim. E era um momento de muita tensão, que tinha as paredes tinham escrito abaixo o imperialismo, abaixo a ditadura, e tinha a manifestação dos estudantes ali da frente à reitoria. Eram momentos bem intensos. Eu me lembro de um dia quando estavam os rifles armados naquela posição de, sei lá, que isso pode se pegar imediatamente. Existe uma configuração específica que os fuzis ficam, né, naqueles momentos. Tinha bom, enfim, então era normal, e eu já cresci, já criança, vendo os muros como suporte de expressão. Entendeu? Mas já uns 10 anos, 20 anos depois, você já via pessoas com o Mancha, o Sombra, alguns dos grafiteiros aqui da cidade também já se expressando, mas a coisa começou antes mesmo, já logo após a Revolução. Sim. E então era muito normal. As nossas paredes do Canela, do Vale do Canela, Hospital das Clínicas, todas eram coalhadas de protesto contra tudo que está acontecendo de todos os lados, né? Eu achei interessante isso, que você fez ao invés de protesto, você transformou em poesia, né? Quer dizer, na verdade, eu sem perceber, eu já vi a parede como um suporte de expressão. Sim, achei depois, quando fiz aquele intercâmbio dos Estados Unidos, que era muito normal as pessoas da minha geração fazer, e eu fui com 15 anos até 16 e tive o prazer, a sorte e a felicidade de ter aulas de quase todos os dias de arte. Então, tinham apresentações de esculturas, intervenções de grandes dos artistas americanos e outros não obrigatoriamente americanos. Então, isso tudo vai abrindo. O fato de você já morar jovem, passar um tempo fora do Brasil, isso já abre um pouco sua cabeça, né? E ter o prazer, a sorte, a felicidade de ter diariamente 1 hora de aula de arte por dia, com vídeos, onde eu aprendi a fazer mosaico, tie-dye, estilogravura, que eu já fazia aqui, mesmo já no Brasil eu já fazia, né? Eu fiz estilogravura dos 8 até os 13, mais ou menos. Sim. Porque meu irmão fazia o curso livre de Belas Artes com o Emanuel Araújo, e tinham ali no nosso quarto, que era o quarto dos homens, eram 3, dormíamos os 3 no mesmo quarto. Eu tinha ali ao meu alcance todo o equipamento para fazer nanquim, para fazer estilogravura e para imprimir gravura também. E outra, você viajou e fora do Brasil, principalmente nessa época, né? Eu acho que a arte era muito mais valorizada, né? A gente é um país jovem, então a gente valoriza menos tempo, coisas que lá fora você teve mais acesso, né? É aquela frase de Einstein, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta para um tamanho original. Então acho que isso traz... Nunca mais será o mesmo.
Eu acho que também tem muito dessa influência, né? Você é conhecido por trabalhar com materiais encontrados, as famosas coisas achadas, né? Uhum. É cada uma que você acha, que eu vou te contar, que você já me contou algumas. De onde vem essa relação tão íntima com o inesperado? Não só da rua, né? Porque na sua última exposição, você usou velas antigas de veleiros. De veleiro e de saveiro. Como telas, né? Então, você é um cara criativo ao extremo, mas também muito ligado ao Na minha profissão é obrigatório. Exato, é obrigatório, é básico, né? Agora, muito bacana, né? Porque tem conversa com essa coisa da reciclagem, né? Da sustentabilidade. Me fala um pouquinho disso. A minha primeira exposição que eu fiz foi na Galeria Caniçares, que é da Universidade Federal da Bahia, Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E eu vi a minha exposição, já tinham 2 caminhos diferentes, que já é uma característica da minha exposição. Nunca tem só um caminho, tem pelo menos mais que 2. Então eu tinha 2 coleções, uma de pintura spray com intervenções com pincel fino, inspirado um pouco nos bicos de pena que tanto se fazia naquela época, e também umas pinturas, também algumas telas e compensado que eu fazia o que se chama de assemblagem, que era juntar peças de motores. Eu ia nas oficinas, pegava as peças que não enferrujavam, as de alumínio, de antimônio, peças que duravam mais, e ia parafusando, ia amarrando, ia costurando, e depois eu pintava. Pintando com spray, eu comecei a me ficar... Quando eu pintei uma assemblagem que eu fiz, que era a união de várias peças parafusadas numa placa, e pintei tudo de preto, que eu pintei de branco assim, meio em diagonal, ficou parecido eu fiquei muito impactado, muito impressionado com o resultado das peças, todas pintadas de preto, e de um lado o spray branco com o mesmo comportamento da luz e sombra. E aquilo me arrebatou, que acabou me empurrando, me arremessando na direção do... Eu comecei com abstracionismo geométrico, não é? Abstracionismo geométrico, mesclado com spray, mesclado com nanquim, as peças, as assemblagens, não é? Mas primeiro as assemblagens, depois o abstracionismo geométrico, não é? Com as intervenções de nanquim. E depois o spray tomou conta de mim por 17 anos. Eu usei spray por 17 anos de todas as maneiras. Começou com os bastões em spray, depois passou para as pistolas, depois as pistolas pequenas, depois os aerógrafos. E até que, quando eu fui para a minha primeira viagem na Alemanha, eu fiquei completamente fascinado pelo aquele movimento que está acontecendo da pintura neo-expressionista. Então aquilo me influenciou muito. E aí eu comecei tinha um movimento muito interessante, chamava Jovem Selvagem, eu acho que é Jungwilden, que era um expressionismo bem com muita garra, com muita... E, como dizem os jovens, né? Eu já não tenho mais idade para isso, mas meio irado. Irado. Agora, você é um cara muito apaixonado, né? A gente pode dizer que você é isso? Que você eu me sinto, eu sou movido à paixão. Movido à paixão, né? Eu para me envolver com as coisas, mesmo na amizade, no relacionamento, eu tenho que estar movido por amor, por paixão. Sim, a gente não. O paixão, na verdade, é quando o amor inflama, em todos os sentidos. Sim. Não, isso é muito bacana. Eu acho que esse é o seu grande diferencial. Essa paixão, como você olha para a vida e como as coisas te inspiram. Você vê, você falou, eu vi o resultado de tal tinta com tal tinta, aquela luz e sombra, e eu fiquei impactado. Então, tudo para você é arrebatador. Arrebatador. E como eu tenho essa coisa dessa, eu não perdi ainda com a idade, eu não perdi a curiosidade, o apreço e o amor pelo experimento, por experimentar, por aprender novas técnicas, entendeu? Incluir tecnologia. Eu acho que a ciência é uma coisa que eu acho que pode abrir um novo leque no meu repertório, para minhas novas exposições, se associar a segmentos da ciência, desse universo científico. Sim. Eu acho que tudo isso também, eu acho que a criatividade, ela é inesgotável. É inesgotável. Você fala assim, eu ainda não perdi minha criatividade, eu ainda não perdi minha motivação. Você já falou isso 2 vezes. Provavelmente você não vai perder, né? Porque, primeiro, que motivação não existe, né? Fiz um programa recentemente com um neuropsicólogo, um neurologista, e ele falou, não existe
Motivação. Motivação é algo que você alimenta. Quanto mais você faz aquilo que você gosta, mais você vai querer fazer aquilo que você gosta. Muito interessante. Né? Então, quanto mais você faz, por exemplo, quanto mais eu estou em curso como eu falei, às vezes eu sou obrigado a estar em curso com vários projetos. Porque uns que vão acontecer daqui a 2 anos, uns vão acontecer daqui a 4, uma para daqui a 3 meses. Então tem coisas que às vezes você está com. Tem partes de um objeto ou de uma instalação que precisam ser feito na fundição. Tem parte que vou ter que fazer dentro de uma metalúrgica. Sim. Então, quer dizer, eu tenho que fazer um planejamento para que diversas etapas marchem em curso numa direção. Sim. E que tanto para uma mesma obra como outras obras em paralelo vão surgindo porque obedecendo a um planejamento. Sim. Eu acho que, como eu falei para você, mais do que nunca eu me sinto assim, a minha logística, eu sou muito centralizador, não é? Mas eu sou muito, eu amo, eu acho que eu sei mais, eu tenho talvez mais vocação, mais habilidade para logística, para essa coisa em curso simultaneamente com várias coisas acontecendo, do que meu próprio talento como artista. Porque talento para um artista é obrigação. Uhum. Você tem que desenvolver outras coisas para que você fortaleça essa sua vocação e essa obrigação e que ajude a empurrar os limites disso, né? Os artistas de maior sucesso, e não só na sua área, mas na música também, por exemplo, os artistas de maior sucesso são esses caras empreendedores, que além do talento, além da força do trabalho e da disciplina, ainda souberam administrar suas carreiras e planejar, fazer planos e realizar, né? Muitos morreram e só fizeram sucesso pós-morte, e isso é uma pena, né? Falta de planejamento. Planejamento logística e planejamento dentro de um trabalho de uma certa estatura é quase inevitável. Você Sim. não tem, é imprescindível. Exatamente. Senão você não está preparado para um trabalho de uma certa, como é que eu diria assim, complexidade e estatura. Sim. Doutora Beth Monteiro comenta que é preciso ter projetos, né? Para a vida poder continuar. É disso que a gente está falando, né? De projeto em projeto a gente vai sendo feliz. Um projeto para você sair da cama. Exatamente. Você abre, antes de abrir, você já está pensando, quando você começou a inspirar, a sua inspiração já muda. É isso. Se você está meio acordando, dormindo, já acordou, o olho não está fechado ainda, mas a sua respiração já muda e você acorda já. É o que te tira da cama, o que te tira do marasmo. É o que te tira da cama. Não é à toa que pessoas em depressão, a primeira coisa que elas perdem é a motivação e a vontade de sair da cama. Né? Elas vivem num isolamento, o que é por sinal, um alerta, né? Se você está se sentindo assim, procure ajuda. Muitas pessoas só descobrem que estão em um quadro de depressão depois de anos na vida, né? E aí já é tarde. Bom, daqui a pouquinho eu falei da doutora Beth Monteiro, porque daqui a pouquinho tem a participação da doutora Beth Monteiro, autora de 7 livros, são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. E ela também estará sempre um olhar sensível aí para o programa. E eu queria saber dela como a arte pública, como a de Bel Borba, mexe com o nosso bem-estar, com a memória afetiva, com as vidas das pessoas nas cidades. Então, daqui a pouquinho tem a participação de Beth Monteiro. Aproveita, vai lá nos meus stories, vai lá, segue Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa no Instagram e responda que tipo de obra de Bel Borba te toca mais? Os mosaicos, as esculturas, as intervenções nas ruas, né, como um todo, obras de galeria, exposições, já está bombando a enquete. No final, a gente traz a resposta para vocês, para a gente comentar. Você já levou seus trabalhos para vários países, Bel. Que diferença você sente entre criar aqui em Salvador e fora do Brasil? Bom, é uma boa pergunta, porque, de fato, eu vivo aqui praticamente toda a minha vida e eu acho que aqui eu consigo realizar, fazer e criar coisas que, talvez, algumas delas seria quase inviável ou impossível fazer em outros lugares, não é? Porque eu sei aonde, como, quem, quando. Eu, por exemplo, eu não tenho mais a necessidade, a obrigatoriedade de ter um galpão imenso, como eu já pensei, como eu já tive. Até tenho em Itaparica, mas aquele ferrebote ali não é um transporte, é um castigo.
Tem coisa que não vale a pena. E lancha, além de ser uma coisa muito cara, é uma coisa de manutenção muito chata, muito complexa. Ainda tem que administrar um marinheiro e tal. Não é uma das coisas mais fáceis. Não, e a gente gosta de uma vida leve, né? E me conta uma coisa. Qual intervenção, né? A gente estava falando das suas intervenções na enquete, qual intervenção das que você fez você considera um ponto de virada aí na sua carreira? O ponto de virada. Eu acho que os mosaicos foram um divisor de águas na minha carreira. Foi antes e depois. Ele me deu uma visibilidade assim super impactante e que atravessou fronteira. Tem pessoas que declaradamente se inspiraram em mim, em Moçambique, na Índia, em diversos lugares do planeta. Eles dizem: eu me inspirei no seu trabalho, estou fazendo aqui um trabalho inspirado no seu. Claro que com a contribuição pessoal deles, né? Sim. E um outro não comenta, mas não tem problema. Eu vi um trabalho parecido com o seu. Não, aquele foi que foi inspirado no meu, não ao contrário. Exato, né? As pessoas adoram assinar embaixo, não, mas né? Na verdade, eu tenho, como todo artista, nós artistas somos muito vaidosos. Claro, claro. Eu gosto de fazer valer assim, a minha iniciativa, a minha visão de transformar a fazer alguma coisa do nada, você fazer uma coisa que virou... Por exemplo, eu conheci pessoas que falam bem o que mais... Na minha volta para a Bahia, uma das coisas assim que eu achei... Na época mais, né? Agora eu não tenho feito tanto mais. E já faço outro tipo de trabalho. Mas naquela época, quando eu estava no auge, é uma das coisas que fez eu notar a diferença na nossa cidade. Sim. É uma coisa que você não via antes, que quando chega aqui, você não dá para fazer de conta que não está vendo. Não, você sabe que é uma das coisas... Eu sou paulistana, né? Então, quando eu chegava na Bahia, um mosaico que eu mais gosto, eu já falei disso num programa uma vez, o que eu mais gosto é aquele... É perto da Contorno? Tem um paredão enorme da frente ao ali. Museu de Arte Moderna, né? Em São Paulo teve o projeto Aprendi. Umas gaivotas, é desse que você está falando? É comemoração dos 450 anos de Salvador. Eu adoro esse. Mas você conhece o projeto Aprendiz em São Paulo? Não projeto cheguei Aprendiz. a conhecer pessoalmente. O Gilberto de Menstein, não. O Gilberto não é o jornalista? De Menstein. De Menstein? Uhum. Se é dele que você está falando, eu sou fã. Ele uma vez me disse que o projeto Aprendiz... É ele mesmo, ele tem até um livro. Eles disseram que eram inspirados no mosaico de rua do Belboba lá da Bahia. E foram muitos outros, mesmo em São Paulo, que teve... Eles fizeram muito trabalho lá, tanto em mosaico como pintura de cerâmica, né? Que foi uma intervenção bem marcante, bem presente lá em São Paulo, antes do auge desses mega murais dos prédios, das fachadas, né? Sabe o que eu gosto também? Que a gente está andando pela cidade e, de repente, cruza com uma obra sua, né? Eu gostava desse... Isso é muito legal. Eu fazia sempre horários que não passava muito carro, porque quando eles saíssem, ué, que horas que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Isso gera uma mística, né? Uma aura de mistério. Eu adoro. Então, eu fico super surpresa. Aí, toda vez que como eu sou sua fã... muito obrigado. E sua amiga... Sim, porque é mais que verdadeiro. Toda vez que eu passo por uma obra sua, eu faço questão de fotografar e postar. Outro dia, levei minha mãe para passear em Salvador, né? Porque paulistano é isso, né? Toda vez que vem, tem que bater o ponto no Pelourinho. Aí eu vi também o teto de uma tá melhor do que nunca, né? Tá melhor do que nunca. Tá melhor do que nunca. Vi duas coisas suas que eu amei. Um autorretrato, né? Tipo, aquele branco. É provisório, viu, gente? Mas foi muito bom, muito legal. E eu gostei também do teto de uma charutaria que você fez. Não gangrenou seu braço, não? Pode falar o nome, não? Pode. Pro Jean. Ficou muito massa. Você fez umas caixas de charuto temáticas também. Para eles, fiz para eles. Muito legal, muito legal. Tem um muro lá em casa, meu pai era de Maragogipe. Então, eu fumo charuto desde os meus 18 anos, eu fumo charuto. Só que o charuto, como todo e qualquer... Tudo na vida tem que ter limite, né? Então, eu desde os 18 fumo, às vezes quando paro um pouquinho, às vezes fumo mais um pouquinho, mas eu gosto muito de... Quando eu estou fazendo um trabalho importante, no final, eu tenho que, pelo menos, um charuto vai ser fumado, nem que seja no final. Aí, em alguns casos, eu até dou umas pitadas no meu charuto durante o processo. Eu gosto muito, me dá um empoderamento de que eu não sei nem explicar.
que gozada. Mas você sabe que é uma coisa de comemorar. Charuto, champanhe, tomar um drink com alguém que você gosta. É uma coisa de comemorar, né? Claro. Não é apologia, não, gente, as drogas. É um prêmio, é como se fosse um prêmio, né? É como se fosse um Você está se prêmio. premiando, né? E a gente tem que se premiar, né? A gente tem que comemorar todas as pequenas conquistas. A gente foca muito, sabe o que eu acho, Bel? Que a gente foca muito no... A gente é um povo ansioso, né? O brasileiro é um dos países... Eu, particularmente, se tirar minha ansiedade, só fica os dentes. Mas deixa eu te falar. A gente foca muito no futuro, né? Como será? O que vai ser? Mas se você for prestar mesmo atenção, se você fizer o seu melhor no presente, o seu futuro com certeza vai ser ótimo, né? Eu sou suspeito, eu preciso fazer a defesa da ansiedade, porque eu acho que as pessoas com muita facilidade, com muita frequência, taxam umas às outras de ansioso e tal, mas eu acho que a ansiedade é um poderoso instrumento que nós temos para a sobrevivência. De movimento. E a ansiedade, ou ser ansioso, estar ansioso, só faz mal se aquilo está te trazendo algum problema. Exato. Se aquilo ali está te ajudando a te mover, se aquilo está te startando, Concordo. se aquilo ali está te motivando, se transforma a ansiedade em... Aqui tem coisa mais gostosa do que a frase que eu gosto de dizer, mal posso esperar para ver isso pronto. Borboletas no estômago. Quando você está... Exatamente. É o que move. Então, a ansiedade é uma coisa que as pessoas usam muito mal a palavra ansiedade umas com os outros. Sim. E é um poderoso instrumento e ela, bem usada, é um poderoso equipamento. Concordo com você, concordo. Olhar pelo lado bom, que tudo tem um lado bom, né? Tem algum bairro ou esquina de Salvador que você considera seu ateliê permanente? Conta uma história aí desse lugar. Ateliê permanente, você fala que sempre que eu entro no ateliê, não sei, porque muitos desses painéis, a maioria desses painéis eu fiz em campo, né? Então por uns dias, ali foi o meu ateliê, não é? Então, seu ateliê permanente é a cidade inteira. E eu estava acostumado a estar ali fazendo, a passar de pessoa. Eu acho engraçado, eu estava acostumado. Eu na rua, eu já não faço tanto. Não é? Antigamente eu fazia onde eu queria, né? Sim. Tem mais de 30 anos que eu só faço pedindo autorização. E sempre, ou eu, o proponente, né, o contratante, Sim. que tem que dar entrada todo o procedimento de licença e né, permissão. Hoje você está mais bem comportado. Mas antigamente era como no Velho Oeste, a pessoa chegava e... Já gosto. Eu vi um lugar, digo, meu, vai ser ali. Depois eu digo, para não ser usado como um bode expiatório. Eu já estou, a idade está chegando, não tenho mais 17, nem 18, nem 19. Então eu comecei a ter esse cuidado de sempre, obrigatoriamente, sempre com a autorização e com as permissões necessárias. Você não precisa pedir autorização lá em casa. Por sinal, ele fez um desenho na parede do meu banheiro. Né? Foi, não me lembro. E aí, não. agora eu vou mudar de casa. O que é que eu faço, Bel? O que é que eu faço? Eu fiz? No meu aniversário. Agora eu vou mudar de casa e aí, o que eu faço? Eu pensei que eu tinha me regenerado desse. Não, eu adorei. No programa de hoje, Bel Borba, artista plástico, muralista. O tema de hoje é Bel Borba e a cidade como obra de arte. O programa é sobre ele. Eu adoro terminar o ano e começar o ano com temas leves. E não tem nada melhor do que falar de arte, bater papo com Bel Borba. Daqui a pouquinho também tem a participação da doutora Beth Monteiro. Como é que a arte pública, como a de Bel Borba, mexe com o nosso bem-estar e com a vida das pessoas. Ainda dá para a gente falar um pouquinho nesse bloco, Bel? Me conta uma coisa. Outro dia eu recebi um artista que eu gosto muito e eu perguntei também para ele sobre essa questão da IA, né? Essas imagens que são vendidas por milhões, como que chama? FTs, né? NFT. Isso. E aí? E como é que fica a Bel Borba nesse mundo que eu estou me irritando com a IA? Estou começando a me irritar com a IA. Mas o que é que você acha? O que vai ser o futuro da arte aí? Você acha que... Qual vai ser o impacto da IA nessa área? Not Fungible Tokens, NFT. Na realidade, eu sou uma pessoa muito aberta a novas influências, aberto à tecnologia, aberto a novas... Não novidades, mas novos recursos de expressão, eu acho que a tecnologia é um excelente apoio. Eu não sou tecnológico, eu não sei sequer ligar um computador. Eu só uso o celular desde que ele existe. Sei usar celular, acho que eu sei usar bem. Não é uma coisa que você não me vê toda hora olhando para o celular, se chegou, eu não tenho essa paranoia de conectividade permanente.
Mas eu não sou tecnológico, eu sou um cara físico, mas eu uso muita tecnologia em diversos momentos da minha carreira. Tem projetos que eu uso impressão 3D, tem projetos que eu claro, quem hoje já não recorre para tirar uma dúvida à inteligência artificial. Sim. Não é? Ela é uma ferramenta de produtividade, isso né? não é. Mas como vai ser o futuro da arte com esse advento de inteligência artificial? Não, mas eu quero me ater ainda mais àquela sua pergunta original da NFT. Fale. Então, eu fui convidado para fazer, pelo menos foi o que me venderam, que eu estava sendo a primeira obra leiloada, a primeira obra brasileira a ser leiloada no Brasil, Sim. criada para ser um NFT. Então, o que é que eu fiz? Como eu me sinto um artista físico e de uma era totalmente física, já em trânsito rumo à era digital e, né, com toda essa tecnologia, eu fiz um trabalho em pintura, dividi ele em 100 pedaços e cada uma das 100 pessoas que estavam concorrendo para comprar uma participação nessa obra que era totalmente imaterial, não é? Elas recebiam de mim esse lastro que eu resolvi instituir. Ou seja, como eu sou de uma geração que é entre a era física e a era digital, gente da minha idade, gente do meu tempo, ainda precisa ter um pezinho na parte física. Então eu destruí a obra cortando ela em pedaços, e quem adquiria ela digitalmente ganhava um fragmento, uns centavos daquela obra física. E esse tipo de coisa foi seguido e copiado, quer dizer, inspirei outras pessoas, não é plagiado, nem copiar. Não, tudo inspiração, nada assim. Eu inspirei outras pessoas. Sim. A você... É uma maneira, porque é muito insólito para a maioria das pessoas você fazer um investimento numa coisa totalmente imaterial. Mas, por exemplo, eu fiz uma escultura no início desse ano, que era um Iemanjá, para um amigo, um cliente. Na verdade, ficamos amigos depois que ele foi me comissionar para fazer mas ele veio trazido por um amigo meu. E ele pediu que eu fizesse o Iemanjá. Eu fiz. Aí quando eu mostrei para ele, eu falei, olha, o que é que eu vou fazer? A minha escultura vai ser só a roupa de Iemanjá. Ela tem 5 metros. Vai ser só a roupa de Iemanjá que eu fiz em aço inoxidável. Porque a Iemanjá, para mim, eu quero que ela permaneça imaterial. E eu estou já na minha segunda peça, que eu estou fazendo agora uma hibridização de São Jorge com Oxóssi. Eu sempre tenho cuidado de fazer uma consulta que chama um consultor litúrgico para que eu contemple todos os pontos que têm que ser contemplados e que eu não contrarie ou não vá de encontro a nenhuma regra ou princípio. Como forma de respeito. Né? Respeito e também cuidado nos dois sentidos. Claro. E então, eu estou fazendo agora um São Jorge pela licença poética, fazendo essa hibridização que até onde eu sei já não se refere a mais, não se usa a palavra mais sincretismo. Agora, até onde eu sei, usa a palavra hibridização. Então, eu estou fazendo essa estrutura que é um híbrido de São Jorge e de Oxóssi. Ela está em curso e eu usei do mesmo expediente. Eu estou fazendo toda a parte, toda a casca, toda a indumentária, todo o revestimento a divindade representada também vai permanecer imaterial. Imaterial, que bacana. Eu estou falando isso agora porque recentemente eu vendi uma escultura imaterial, mas eu tenho sempre um pé no físico. Sim. Um lastro, né? Tem que ter, né? Inclusive, então essa é a novidade, né? Bela, sua linda esposa já tinha me dado esse spoiler aí. Deu eu spoiler, tô doida para ver as imagens. Bom, não pode publicar ainda não a imagem. Não, é segredo, top secret. Bom, esse programa maravilhoso com Bel Borba, o tema de hoje é a cidade como obra de arte, a cara dele, né? Para a gente terminar e começar o ano assim com leveza, falando de arte, que é uma das coisas que eu mais gosto. No próximo bloco a gente tem a participação da doutora Beth Monteiro. Quero saber aí da visão da psicologia, como é que a arte mexe com a gente, com o nosso bem-estar. E a gente vai para o próximo bloco agora, mas antes, queria te convidar para conhecer a Clínica Santari.
Estou me cuidando lá agora e super indico. Vocês sabem que eu não indico nada que eu não faça de verdade, né? Não existe isso na minha profissão. Eu tenho que provar, experimentar, gostar para indicar para vocês. Estou amando de verdade. Eu gosto de poder cuidar da saúde, da estética, do bem-estar, tudo no mesmo lugar, né? Porque a gente não tem tempo para perder, né, meninas, na verdade? Então, na Clínica Santari são 18 especialidades médicas integradas para cuidar da sua saúde e elevar sua autoestima. O ambiente é lindo, apaixonante, e quando ciência e cuidado humano e qualidade de vida caminham juntos, os resultados são reais. Então já segue @Santari com 2 T's no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão amar cuidar da saúde, da estética, da sua autoestima por lá. Já segue aí, @Santari com 2 T's, tá bom? Vamos pro intervalo, já voltamos com Bel Borba. Não sai daí. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. E hoje, um programa que faz parte da série especial Gente que Faz a Diferença na Cidade. Nesse caso, gente que faz a diferença no mundo. Porque eu recebo Bel Borba, artista plástico, muralista de fama internacional. E a gente se sente super, né? Super prestigiado por ele ter a Bahia, ter Salvador como seu ateliê gigante, né, Bel? Olha, todas as sextas-feiras tem Acontece Lá em Casa também no podcast, tá? No YouTube Band Bahia, já segue aí o canal, que a gente está com a série especial dos 50 anos do Shopping da Bahia, a história contada por quem fez parte. Tão lindos os programas e você pode acompanhar todos os cortes no meu Instagram, tá? Vai lá, já segue, comenta, compartilha, que essas histórias estão muito emocionantes. Vamos lá, Bel Borba, conta pra mim. Quais artistas, músicas ou vivências baianas mais atravessam aí seu processo criativo? Você estava falando muito de inspiração, né? Que as pessoas se inspiram nas suas obras. E Bel Borba, se inspira no quê? Bom, é uma boa pergunta. Bom, eu acho que a minha inspiração mesmo são as pessoas em geral. Não é? Eu acho que no convívio, com os amigos, com a família, com o filho, com a mãe, com o pai, eu acho que é dali que você tira a sua inspiração piloto. Sim. Eu acho que é daí que você tira. O resto vem de tudo que lhe rodeia, da paisagem, do clima, da poesia, da música, das obras de arte de outros artistas também, ainda que sejam artistas plásticos, né? Não só na pintura, na música. Então, eu acho que em geral. Mas uma coisa, eu acho que nós, ultimamente, estamos meio muito viciados em conteúdo. Eu noto Menino, muito. você tirou as palavras da minha boca. A gente se conectou nessa, viu? Eu ia falar sobre isso. A gente está perdendo a contemplação do mundo, da vida, do presente lá fora. Sempre ocupado, porque eu, às vezes eu fico me patrulhando, porque eu estou sempre aprendendo, enquanto estou fazendo com as mãos alguma coisa, porque tem uma parte criativa que você não pode prestar atenção em nada, mas tem uma parte que você está executando. Então a mente fica meio livre, dá para conversar, dá para você aprender um pouco de história, um pouquinho de Aí você fica ocupando todo esse tempo com informação, com ação, eu tenho certeza que pode gerar algum tipo de fadiga. Não, os neuropsicólogos, os neurologistas, todos estão alertando para isso, que o cérebro está chegando na capacidade máxima. Nunca a gente foi acessado por tanta informação. E o pessoal achava que a gente só usava 10%, rapaz, se a pessoa se a gente usasse 90%, a gente já tinha explodido a tampa. A tampa já tinha voado. Eu até imaginei esses essa 10% cena. O 90% é segurança. É segurança. Mas agora, porque na verdade já está assim, as pessoas tomam banho ouvindo história, ouvindo notícia, ouvindo furo de reportagem. Não é? E depois tudo come, você lancha, toma banho, faz pipi. Só falta namorar ouvindo notícia. Mas tá todo mundo levando o celular para a cama e depois reclama que não tem aquilo que vocês pensaram mesmo. Eu ia falar, mas não vou falar não. É isso, né? Bom, fica aí a nossa alerta, crítica, né? Deixa uma folguinha na sua atenção para respirar. Então, exatamente. Nossa, isso está muito exagerado mesmo, Bel. E o que vai ser do ócio criativo, né?
Eu fico preocupada também com as crianças, sabe, Bel? Porque, assim, você é acostumado, você está fazendo essa transição, juntando, você falou que você é um artista físico, né? Você precisa estar lá pessoalmente, fazer, lidar. Tátil, físico. Tal, né? Mas e essas crianças, né? Os nativos digitais que já estão nascendo nesse mundo e que nem conhecem, nem têm referência. Como é o que era antes disso, né? O que vai acontecer com a criatividade dos nossos filhos, hein? Como é que você vê isso? Não, e outra coisa, as fontes hoje são poucas, né? Quer dizer, são muito poderosas, de cobertura internacional, mundial, intergaláctica, sei lá até onde isso alcança, não é? E acaba ficando pasteurizando, né? Exato. Se todo mundo que está fazendo um trabalho sobre lobo for no Google botar a foto do lobo, como é que vai ficar isso daqui a um tempo? É verdade. Todo mundo vai, começa no Google e talvez uns outros, então é todo na mesma fonte. Então isso eu não sei como é que vai ser. Porque isso, com o tempo, vai diminuir a criatividade. Então, não é à toa que esse ano, né, começou um movimento de valorizar muito o artesanato, né? A arte, o coisa artesanato, feita à mão, a coisa feita à mão. Isso já é um Espontaneamente. movimento, espero que continue. Porque, assim, o que a gente vê na internet, né, que está todo mundo com a telinha na mão, são trends, né? O que são trends? Tudo que faz sucesso é aquilo que é repetido de forma igual. Então, você vê um blogueiro, uma blogueira. Sim. Ela fez uma piada sensacional. Você falou, putz, que ideia massa! Você dá uma meia horinha de procuradinha, 2 minutos de procuradinha ali, você encontra mais de 100 fazendo a mesma piada, né? Eu posso imaginar. Então, isso aí, isso que é a trend. Isso já é manifestação já da perda da pasteurização que eu falo. Exato! Então, entende? E aí, qual é a graça? Você faz uma piada igual a mais 100 da sua área, né? Não, na realidade, tem uma coisa sobre criatividade que eu acho interessante. Antigamente, eu não sei se já falei sobre isso com você. Antigamente, a gente quebrava recorde por segundos. Não é? Daqui a pouco, agora estamos depois para o décimos, centésimos, milésimos de segundo. Então os recordes vão continuar. Mas para quem te alcance esse diminuto avanço na direção de quebrar um próximo recorde, você vai ter que aumentar os dígitos, milésimos de segundo. Sim. Então, claro que quando as coisas vão ganhando um grau de intensidade, os avanços não vão parar de existir, mas eles vão ser cada vez menos salientes. Entendi. E eu não sei onde é que isso vai parar, mas dizia meu querido professor de História Muniz, que 2 pontos determinam a trajetória. Então, a gente já sabe onde é que isso vai acabar. Sim, sim. Eu vi onde estava. Estou vendo como é que está. Dá medo o que vem por aí. É verdade. Eu estou querendo Eu sou um cara otimista, mas faz pensar. Faz pensar. Não, é uma coisa para se refletir. Eu mesma vou querer morar em cima da montanha de frente para a cachoeira sem celular. Brincadeiras à parte. O programa de hoje, Bel Borba, artista plástico, muralista. Bel Borba, ele tem a cidade, né, como um grande ateliê. Vocês já devem ter cruzado com obras de Bel Borba por toda a parte. Inclusive, o primeiro programa que eu fiz com Bel, há mais ou menos um ano atrás, o nome do programa era Arte por Toda Parte, né? Então, isso explica. Vamos escutar um pouquinho a doutora Beth Monteiro. Doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 7 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Siga Beth Monteiro Psicologia Oficial no Instagram. Mais de 360 mil seguidores. Ela responde para todo mundo. É outra que eu não sei como é que faz. É outra super produtiva, igual você, Bel. E eu quero saber dela, como é que a arte pública, né, como a de Bel Borba, mexe com o nosso bem-estar, com a vida das pessoas. Conta aí, doutora Beth. Na década de 70, né, durante a ditadura militar, para expressar os conflitos vividos por aquela ocasião, né? E hoje ela se firmou como arte, não só uma forma de protesto, né? Mas como uma expressão de uma cultura, de uma vida social, de uma sociedade, né? Contribuindo para o bem-estar da população, porque além de embelezar, né, aquilo que faz parte, de dar destaque àquilo que faz parte da cidade, né? Ela comunica, é a expressão de um povo.
Foi exatamente o que povo? você falou, de um povo. E ela começou falando de Bel Borba, que cortou o áudio, mas ela estava relacionando a sua arte, ela é sua fã também. Ai, que bom, E obrigado. ela falou, engraçado, ela falou daquele tempo de quando você chegou, de 63, né? Que era essas... Voltando de Recife, essas pinturas nas paredes e tal, era tudo Ele forma de protesto. Baixo né? imperialismo, era direto. É isso. Bom, vamos lá. Você tem participado de projetos ligados. Você tem um projeto. Me soube, passarinho me contou, que você fez uma doação para o Instituto dos Cegos. Me conta essa história. Na verdade, eu tenho preferência. O meu avô, o pai da minha mãe, a maior parte da vida dele, ele passou cego. O último filho mesmo, eu acho que ele não chegou a ver o rosto. Mas eu nunca vi, olha, claro que deve ter passado os perrengues dele, mas nunca vi meu avô se queixando do fato de ser cego, né? E ele era muito espirituoso, muito habilidoso, mexia em armas e tudo. E eu tive essa sorte de ter um lado que mexia bem com aço e com armas, e meu outro avô com madeira, com macheteria e marcenaria. Então, eu acho que isso também deve ter contribuído um pouco com a minha... Com certeza, né? No negócio do DNA. Mas eu acho que me perdi um pouco na pergunta. Não, eu queria que você falasse desse projeto aí que você apoiou dos cegos, né? Pois é, o Shopping da Bahia, pode falar? Pode. Shopping Barra. Ai, meu Deus, desculpa. Desculpa. Tranquilo. É que você está com o Shopping da Bahia na cabeça, porque o Shopping da Bahia está fazendo 50 anos. Nós estávamos no show. Só se fala no Shopping da Bahia. Nós estávamos no show, Eu peço desculpas, mas não é de nada. Eles são colegas, né? Sim, sim, do mesmo grupo. Bom, o Shopping Barra, eles me convidaram para que eu estampasse os pratos, que ele faria parte de uma campanha beneficente. Aí eu criei 2 imagens, eu escolhi o Porto da Barra e o Farol da Barra, o Porto de Santa Maria e o Farol da Barra, porque eu acho que eles são ícones e são icônicos representam o bairro onde está localizado o shopping e a nossa cidade em geral. E os dois têm uma configuração muito especial, né? É muito raro você ver dá para entender por quê, mas é surpreendente você ver um farol dentro de um forte, assim, quadrado, com aquele formato. É uma coisa muito curiosa. E mesmo o Santa Maria também é muito charmoso aquela arquitetura, né? Sim. Eu tenho muito carinho com essas duas peças da arquitetura aqui colonial aqui da Bahia. E bom, eu tive além de ceder as imagens para a campanha beneficente, eu ia fazer parte de uma campanha. Então, o meu cachê da campanha eu direcionei para o Instituto dos Cegos por conta dessa minha preferência por esse trabalho muito especial que o Instituto dos Cegos faz aqui na Bahia. Eu sei que tem muitas instituições que fazem um grande trabalho, mas eu, por razões óbvias agora que vocês já sabem... Essa mexe com sua história, né? Exatamente. Tem uma memória afetiva. Então, uma linda campanha, muito bem feita. Parabéns. Até onde eu consigo ver, está tendo uma super... Pela quantidade de amigos meus que estão me ligando dizendo que comprou o prato, que já adquiriu e que já fez parte da campanha, Sim. Eu acho que está sendo um sucesso. As pessoas têm muito carinho com sua obra, né? Por sinal, tem um personagem muito carinhoso seu, que ficou muito famoso, que é o Beloto. Né? A famosa escultura do cachorro no Rio Vermelho. Como nasceu essa ideia tão emblemática, Bel? Bom, na realidade, eu estava sendo seguido por 2 cineastas que estavam fazendo documentário sobre a minha relação com a cidade de Salvador. Era o Bel Borba, um artista e uma cidade, o nome do documentário. Massa, originalmente ele começou em Boston, na Mass Art, no Urban Art Institute. E ele aplicou a iniciativa de fazer um documentário sobre esse Bel Borba da Bahia. Eles deram ok, ele veio para a Bahia e acabou conhecendo a minha sobrinha, que ele não acreditou que ele estaria tão perto de mim. Né? Então, viramos amigos, Sim. Fez longa-metragem, o lançamento foi no Silicon Valley, e depois eles chamavam de World Premiere, né? Sim. E foi lançamento oficial, foi no cinema mundial, chama Film Forum em Tribeca, Sim. que é um cinema muito simpático, é um cinema boutique. E para nossa sorte, lá estava na plateia a coordenadora geral do
do Festival de Cinema de Cartagena de las Índias. Fomos convidados com o André Constantini, Bert são os 2 diretores, né, e eu, estávamos lá representando o nosso filme, que estava no festival. E fomos com a maior pompa, com a maior galera, estava aqui, Harvey Keitel, do Pulp Fiction, estava lá o Aaron Eckhart, todos convidados de gala do festival. Com coisa toda de filme. Foi uma coisa Espetacular. Foi uma pompa que se dá, assustadora. Motorista e etc, participou de todas as peças principais. E lá eu tive uma das homenagens mais assim, surpreendentes, porque um lugar tão longe de onde eu nasci. E eu estava fazendo umas performances com pinturas de água na rua para filmagem. E daqui a pouco estou vendo uma fila. Tinha uma fila enorme para onde. Uma fila enorme. E assim, eu digo, que cidade é essa que tanta gente vem para um museu? Não é? E era para ver o documentário. Que sucesso! Mas foi uma coisa. Olha, eu subi. Quando estava lotado o auditório, olha, eu vi a dificuldade de alguns de vocês chegarem até aqui. Mas eu vou ter que sair, porque se eu ficar aqui dentro eu vou morrer. Eu estava muito emocionado, estava tremendo. Claro. E as pessoas passavam pelo e falavam, era muito engraçado. Meu Deus, olha. Porque, olha, a diretora do Festival de Cinema de Cartagena, eles apresentaram o filme, pagaram a dublagem, não pagaram a dublagem, o subtítulo, a legenda, e passaram por toda a região ao redor de Cartagena, para a relação da minha com a minha cidade, da Bahia, porque existe uma irmandade, né? Ainda de levou Cartagena. O nome da Bahia lá para fora, né? Foi uma coisa emocionante. Então, voltando à sua pergunta original. Voltando ao Beloto, porque a gente vai, volta. Esse Beloto foi uma das situações que eu criei para se tornar elementos cenográficos que fariam parte do filme. Né? Que massa. Eu fiz uma grande árvore de Natal usando 10 mil garrafas usadas de PET. Dessas 2.000, peguei para fazer esse Beloto, para botar um lugar onde as pessoas estavam com o mau costume de fazer pipi ali. Essa mania do baiano, né? Aí eu brincava ali dizendo que faz pipi na rua, só os cães a gente ainda pode tolerar. Então, mentira! Eu tirava esse sarro, E aí, o xixi te inspirou, então. E aí eu coloquei a escultura, olhei eles faziam pipi, e parece que eu tenho a impressão que ajudou. Ajudou. Pelo menos naquele local, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu uma coisa que eu fiquei chateada. Você falou que as pessoas fazem xixi e tal, e é complicado isso. Mas também teve um caso recentemente, você fez ao redor de uma árvore lá na Vitória, umas mãos. Eu achei tão bacana, tão bonito. Passei para lá outro dia, tirei foto. Foi por Bolivar, mas Shopping Bolivar na Vitória. Como é que chama? Vitória Bolivar. Isso, mas parece que eles que me contrataram. Mas eu já limpei, Você que limpou? Demorei. De madrugada. Você lá pessoalmente foi limpar a pichação da sua obra? Todo dia que eu via, eu digo, meu Deus, tem que ter uma lixa aqui no carro. Eu falava para a minha equipe, deixa uma lixa grossa de 36, granometria 36 lá, porque eu mesmo vou limpar esse negócio uma hora dessa, porque ninguém limpou. Ficou lá mais de um ano. Aí um dia eu estava voltando de um evento, parei lá de noite e fiquei lixando aquele menino. Eu peguei uma gripe depois desse lixamento aí. Eu fiquei sabendo. Sem máscara. E a gente até perdeu uma festa que você não podia ir. Que eu pensei que ia morrer. Eu fiquei respirando aquela ferrugem. Foi. Menino. Te intoxicou de alguma forma, não sei o que né? aconteceu. Eu já estava quase gripando, esse pó acabou de selar o meu destino. Não dá para brincar, não. Fui assustado com aquela. Eu nunca tive uma gripe daquela na minha vida, não. Esse foi mais ou menos 1h30 de lixamento. Né? Mas eu acho que você se intoxicou nessa hora. Bom, mas quando eles me chamaram, Vitória Bolivar, quando eles me chamaram para criar uma coisa para em defesa da árvore, que um de lado do outro, para que fosse uma espécie, tipo um pórtico para a entrada da Vitória e sinalizando onde ficar um landmark para o shopping, né? E me deixaram totalmente livre. E aí eu fui olhar as coisas que tinham feito com árvore, pessoas e tal. Tinha umas coisas que pareciam um filme de terror. Aí eu tive pouco tempo para fazer e me deu certo, e eu fiquei muito contente com o resultado, as pessoas têm muito carinho com aquilo. Eu achei muito bonito também. Qual foi a obra mais desafiadora tecnicamente? E qual foi a mais emocionante, aquela que te mexeu por dentro? Olha, eu fiz uma escultura sobre uma índia, uma Indaiá,
uma Indaiá que morreu, toda uma história de paixão e toda aquela coisa. É uma lenda com muita paixão, muito amor e o trágico fim, né? E que eu fiz era um trabalho em resina, e acho que era 2 toneladas de resina, e que me deu tanto trabalho. Você está falando de desafio tecnológico, né? Desafio. Então eu tive que. Depois foi duro descobrir que eu precisava de 200 dias para catalisar. Você não tinha esse conhecimento técnico. Não. Depois que eu pesquisei, Sim. eu descobri que se fosse catalisar tamanho volume de resina ao mesmo tempo, ela ia estourar, ela ia explodir. Tem um nome agora que não me ocorre. E tinha que ser em lâminas de 10. Eu tinha que todo dia botar 10 quilos de resina, esperar curar, o dia seguinte mais 10. Eu precisei de 200 dias para poder catalisar 2.000 quilos de resina. E onde está essa obra? Está lá em Porto Seguro. Eu fiz para o prefeito Jânio Natal. Mas, por enquanto, ainda está lá a escultura provisória que eu emprestei. Em aço inoxidável. Ela não foi para o local ainda, mas isso é uma questão de tempo. Sim. Talvez, quem sabe, ela pode ir para o museu, talvez vá para a praça onde está a provisória. Sim. Mas um dia isso vai se resolver. Eu acho que esse ano ainda, se Deus quiser. A Índia vai chegar num lugar que esteja contente para ela e para todos nós. Maravilha. Bel Borba, Ai, meu Deus, tenho tanta pergunta a fazer com você, tem que fazer render esse programa aqui, viu? Olha, aproveita, vai lá na enquete. Que tipo de obra de Bel Borba te toca mais? Tá no Acontece Lá em Casa, tá no Gabi Monteiro Oficial, no Instagram, né? São os mosaicos, as esculturas, intervenções nas ruas, obras de galeria, exposições. Responda que a gente traz daqui a pouquinho a resposta para todos vocês, tá? Você tem participado de projetos, né, ligados à sustentabilidade, ligados também a esse dos cegos, isso é muito bacana. Você não me contou qual foi a obra ou qual é a obra que mais te mexeu por dentro? O que mais me emocionou? Talvez uma das coisas mais difíceis de conseguir foi talvez ter conseguido esse monumento aos refugiados lá em Madrid. Meu contrato tinha 570 páginas. Ave Maria! E não foi brincadeira, porque eu tive que arcar com todos os custos de fundição, de transporte, para receber depois. Não foi brincadeira. Inaugurou em outubro, eu entreguei em abril e a Covid chegou em novembro lá na Espanha. Eita! Um mês depois, eu acho que ia demorar uns 5 anos para receber. Foi Deus! Eu não sei como é que ia ser. Mas também o que é de fato mais relevante é o fato de estar representando as pessoas que estavam migrando, né, do norte da África para a Europa e para o leste europeu. Sim. Daquela forma que embarcavam em barcos que estavam fadados a não chegar do outro lado, né? Tudo ao redor daquilo, né? Tudo que se sofreu, toda essa saga. E eu também, às vezes, comentário que houve uma época aqui no Brasil que nós, nordestinos, aqui éramos os que com muito maior frequência do que hoje, migrávamos para o sul, e era um desespero também. Sim. Hoje a coisa mudou um pouco como é que chama? As rotas migratórias mudaram muito nesse planeta e aí no Brasil também. Bel, vamos ver o que as pessoas responderam. Eu coloquei uma enquete, sempre tem uma enquete no meu Instagram e no Instagram do programa, tá? O Acontece Lá em Casa ou Gabi Monteiro Oficial. E eu coloquei aqui, tem até uma obra sua atrás, um mosaico. Que tipo de obra de Bel Borba te toca mais? Vamos ver o que vocês responderam? Olha, teve um empate. Teve um empate aqui, tá? Bombou a enquete. 40% das pessoas votaram nos mosaicos, né? Que, inclusive esse da gaivota, que eu adoro também, mas existem vários outros mosaicos por toda a cidade. E 40% das pessoas gostam muito de ver suas artes em galerias e exposições. Né? Empatou, é? Empatou. Mas uma coisa não anula a outra, não. Né? São dois públicos bem diferentes, nós temos uma inclusive. Grande, saudosa crítica de arte e entusiasta das artes, Matilde Matos, que já nos deixou há alguns anos. Ela diz assim, ela tem uma frase dela que eu nunca esqueci. Ela, Bel Borba
ainda que já tenha conseguido espaço dos espaços oficiais, jamais deixou os espaços alternativos. Então eu gosto muito dos espaços, eu gosto a escultura é uma coisa que ela resiste mais ao tempo nas ruas, né? Sim. E ela é um pouco mais impactante, a não ser que seja um mural muito grande, mas eu acho que a escultura, a impressão que eu tenho, mas é uma impressão assim meio, como é que eu digo, meio irreal, mas é o que eu sinto quando eu estou fazendo escultura, eu acho que eu estou fazendo a coisa. E quando eu acho que eu sou mais e na pintura eu acho que eu estou representando alguma coisa, mesmo que a pintura tenha autonomia, mas a sensação que eu tenho é que por conta de, acho que é pela própria condição tridimensional, não é? Para mim ela saiu, entendeu? Pariu. Você Exato. pariu uma obra de arte. A escultura eu nunca deixei de pintar, até porque ela depende só de mim, e a escultura normalmente depende de terceiros, né? Eu trabalho com material diferente, eu não tenho do que me queixar aqui na minha cidade, e hoje eu tenho demanda fora em outros estados da Bahia, não é? Que já solicita meu trabalho de escultor, de artista também, tem já uma demanda na Alemanha, na Suíça, na Espanha, Estados Unidos. Então isso já é uma coisa que foi de formiguinha, né? Fazendo, é uma coisa que nunca se chega. Não estou bombado internacionalmente, mas tenho fãs, admiradores e colecionadores nos 4 cantos do mundo. Isso muito me envaidece. Hoje a pessoa aciona seu nome por conversar toda a sua vida, tudo que você fez. Então, isso aproximou mais as pessoas, aproximou o resultado tanto de tudo, em todos os aspectos, e também dos artistas, né? Isso era uma dificuldade muito grande para você ter um portfólio. Antigamente, eu me lembro que ele ficava colando aquelas fotografias num book para fazer um booking. Hoje em dia, você tem uma quantidade que você não consegue nem acompanha. Não verdade. Não dá aventura. Então, eu acho isso para os artistas e para as causas e para milhões de outros motivos, essa disponibilidade de caminhos e meios para você chegar às pessoas em tudo quanto é canto do mundo, na palma da mão. A globalização. Isso muda. Não, eu não sei se a globalização é um dos pontos. Eu acho que exatamente a tecnologia aproximar as pessoas. O mundo não tem mais fronteiras. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, que ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Mas é isso mesmo. Ô, Bel, vou ter que terminar o programa contra a minha vontade, mas não podemos atropelar o Jornal da Band. Queria agradecer muito você por aqui. Essa Obrigado. História continua, né? Que Bel é essa pessoa que vive de projetos. E queria te agradecer muito por estar aqui no meu programa, por ser esse artista maravilhoso. Aproveitem, deem um Google aí em Bel Borba para saber um pouco mais. Vocês vão passar o dia vendo as obras dele. Bom, para mim, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Então, foi muito tranquilo, eu sou todo aceleradinho, viu como hoje estou mais calmo. Tá todo bonitinho. Eu estou me sentindo hoje. mais à vontade com você. Muito bem, eu também. Ótimo. Eu sempre digo que o que faz a boa entrevista não são as respostas, são as perguntas. Exatamente. E o carinho que a gente tem um pelo outro, muito né, obrigado. Bel? É mútuo. Isabela, muito obrigada por trazer seu maridinho, ela sempre apoiando o marido. E Bel, muito obrigada, querido. Que seja um ano aí maravilhoso e muitos projetos novos pela frente, vai me informando. Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Maravilha. Para seus ouvintes aí. Um beijo, gente. Sorte na vida.